Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos acompanhar como Jesus realiza os milagres, também pela intercessão de cada um de nós. Vamos pedir uns pelos outros, mas vamos chegar também num pedido muito importante na interpretação do Evangelho de hoje. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava das sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós celebramos e festejamos esse evangelho de hoje, porque fala de restituir para nós o que é importante, indispensável, para podermos estar em missão anunciando Jesus como nosso Salvador. O que é? A saúde. Mas aqui no evangelho nós vamos percebendo que não é só a saúde do corpo, aqui também a saúde da alma, a saúde da mente. Nós temos que estar completos em saúde para podermos, de fato, neste vigor, já impulsionados pela recuperação da saúde, anunciarmos Jesus como aquele que é solidário, aquele que ama. Mas não é só isso, Jesus não veio só fazer bondade, ele veio nos levar para o seu caminho, para que possamos aprender com ele. Ora, aprendendo no Evangelho hoje com Jesus, com certeza você nunca mais vai deixar de pedir também pelas pessoas, aqueles que estão próximos, como foi o caso da sogra de Simão, os demais parentes, os amigos. Mas aqui tem um dado muito importante, que eu sempre digo nas Santas Eucaristias, na hora da prática, na hora da homilia. Eu sempre digo: vamos rezar em primeiro lugar por nós. Não é egoísmo. Por que eu digo isso? Porque quanto mais nós estivermos preparados, eu, você, todos nós, de fato, nós vamos ser extensão, instrumentos deste amor solidário, paterno, amigo, salvador de Jesus. Entendamos, quanto mais eu estiver bem, corpo, na mente, no espírito, mais haverá disposição em mim para poder se aproximar de Jesus. Por isso que muitas vezes nós temos que pedir. Às vezes o corpo está bem, às vezes a alma está bem, mas a cabeça não está tão bem assim. Às vezes a cabeça está ótima, mas às vezes o corpo e o espírito não estão. Então temos que pedir esse equilíbrio, temos que pedir a própria saúde de Jesus. Ele assim a tinha para poder estar sempre em missão. Veja que no Evangelho Jesus também se cansa, também ele precisa restituir a sua força. Ele precisa também estar sempre em contato com o Pai. Por isso que ele vai para o deserto. E ali, novamente, ele está em missão. E aí procuram, o encontram, e Jesus não nega
o que ele veio fazer. Como ele mesmo disse, curou a muitos e depois saiu, porque em outro também devo ir a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Então Jesus estava sempre constantemente em missão. As pessoas queriam que ele ficasse sempre ali, para nunca mais ter nenhum problema, né, de saúde ou de outra espécie de problema. Mas Jesus quer que cada um continue a sua missão, assim como ele está em missão. Por isso que deveremos sempre recorrer, somos limitados, pecadores pequenos, deveremos sempre nos aproximar da fonte, da vida, da saúde, que é o próprio Jesus, conforme nos ensina o médico de homens e de almas, que é São Lucas, considerado médico de homens e de almas, assim como Jesus, que é a fonte de todo o bem, de toda a saúde. Por isso vamos pedir. Por quem você quer pedir hoje? Em primeiro lugar, por nós. Quanto mais equilibrados, quanto mais fortalecidos, nós vamos interceder pelos demais. Então, como você já está nessa dinâmica, peça. Peça por alguém especial que precisa desse amparo de Jesus, precisa da sua presença, precisa se livrar de tantas situações que estão travando essa vida e fazendo com que ela se afaste da liberdade. E aí nós não podemos, fora da liberdade, optar por Jesus. Por isso que pedimos a Ele, fica conosco, Senhor, estabelece-nos hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.